O Tubisbate da minha infância, quer dizer, eu me lembro que tinha alguma coisa havia na área. A gente tinha noção do que era Tubisbate, no Beta Sepa, se passava para a gente que era Tubisbate, depois nos movimentos juvenis também fazia parte da nossa programação, digamos assim, estudar, ou mencionar, ou fazer algum tipo de comemoração. Isso aqui na época da minha infância e juventude. Eu estou falando isso até mais ou menos nos anos 60, 61. As férias escolares eram férias de 90 dias. A gente só começava as aulas por volta do dia 15 de março. Então, os meses de janeiro, como dizia o rabino Roberto Grant, nos meses de janeiro e fevereiro, o judaísmo carioca tomava férias. Bom, mais recentemente, quer dizer, a minha experiência com o Tubisfat vem nos anos 90, no final dos anos 80, começo dos anos 90, quando se introduziu na área, pelo menos no momento que eu frequentava, que eu participei, a ideia de se fazer o ceder de Tubisfat. O rabino Alejandro e, mais adiante, o rabino Sérgio, eles prepararam uma espécie de uma gadá para nós fazermos o ceder de Tubisfat. Para quê? Para a gente se lembrar o que era o ceder de Tubisfat. O ceder de Tubisfat foi uma celebração introduzida pelos cabalistas de Tzfat por volta de 1600, tá certo? Então, que eles lembravam a época áurea em que o Estado de Israel era independente. E, nesse período, também a gente comia frutas típicas da Terra Santa. E isso depois foi espalhado pelas comunidades no resto do mundo. Então, você lembra, se tinham as 7 espécies, que eram as frutas os produtos da terra de Israel. Então, dentro de uma sequência, a gente comia essas frutas e cada uma delas tinha um significado. Uma era o fruto da árvore, outra era o fruto da terra, o fruto da liberdade, o fruto da alegria, da doçura, enfim. Era mais ou menos isso. E se tomava 4 copos de vinho. E o vinho você começava com vinho branco no primeiro copo, depois você botava uma gotinha de vinho tinto, então ficava um pouquinho mais avermelhado, depois você botava mais um pouquinho, até você, no quarto copo, era praticamente o vinho tinto. Então, isso lembrava as estações do ano, tá certo? A primavera, o verão, o outono e o inverno. Como Tubisfat caía no inverno, então começava-se pelo inverno. Começava-se pelo inverno com um copo só de vinho branco, que era tudo claro, tudo neve, não tinha... E à medida que ia se acrescentando as gotinhas do vinho tinto, então você sentia a natureza, o despertar da natureza. Então, essa era a simbologia, tá certo? Era o ciclo da agricultura, o ciclo do ano, né? Das estações do ano, o que cada coisa representava, e as frutas, e a ligação com a terra de Israel era a ingestão dessas frutas. Então, eu me lembro disso, que na área nós costumávamos fazer, em Tubisfat, um ceder. Quer dizer, à noite, então, nos reuníamos lá no Salão Nobre, com uma mesa com frutas, vinho, e nós celebrávamos esse ceder, tá certo? Com toda a simbologia que ele representava, e cada ano o rabino trazia um tema diferente, quer dizer, alguma coisa. Era essa lembrança. A segunda lembrança era a plantação de árvores no nosso jardim do estacionamento da sinagoga. Então, as crianças plantavam umas mudinhas. E, alguns anos também, nós oferecemos, durante a hora do cafezinho, também uma mesa com vinho e frutas. Mas isso daqui nós desistimos, porque aquilo não tinha muito significado, ficava uma coisa assim muito, não digo sem sentido, mas uma coisa assim meia solta. E no final da minha gestão,
Então, conversando com o Alex Koshin, que é o chelier da Hazit, isso aqui foi no final de 2013. Falei, Alex, nós precisamos vamos fazer uma coisa diferente, porque aí conversando com o Alex, dá uma sugestão, o que a gente pode fazer, alguma coisa diferente. Então, Alex disse o seguinte, olha, eu vou te contar o que acontecia no kibbutz onde eu morava. Ele morava no kibbutz Hatzerim, que fica no sul de Israel, e ele dizia o seguinte, nós comemoramos Tu B'Shvat, porque em Israel se comemora Tu B'Shvat, as crianças, os alunos das escolas plantam árvores, tá certo? Plantam mudas de árvores. Então, se calcula, quer dizer, na época, pela população, então Israel, na época, tinha 1.200.000, 1.300.000 crianças em idade escolar, então se calculava que naquele dia de Tu B'Shvat se plantava em Israel 1.300.000 árvores. E, além disso, então eu falei, bom, além de plantar essas árvores, o que vocês faziam? Eu falei assim, não, nós fazíamos o seguinte, nós fazíamos uma messibá, uma festa no Moadon, quer dizer, no salão comunitário do kibbutz, e aí se fazia a apresentação das crianças que nasceram no intervalo de duas festividades, quer dizer, desde o Tu B'Shvat do ano passado e Tu B'Shvat do ano em curso. Eu falei, poxa, então vamos fazer. Aí conversamos com o Sérgio, com o Rabin, falou, claro, vamos fazer um negócio, vai ser uma coisa bonita, então podemos fazer isso num Kabbalat Shabbat. O Kabbalat Shabbat próximo a Tu B'Shvat, então o programa era plantar mudas no jardim do estacionamento e convidar as famílias que ganharam uma criança naquele período. Então, naquele ano, nós preparamos um diploma, e esse diploma, na época, se eu não me engano, na época, Miriam Mannheimer estava presidente do Keren Kaemet do Rio de Janeiro. Aí nós combinamos que, então, o Keren Kaemet emitiria um diploma com o nome para cada criança, com o nome de cada criança, dizendo que naquele dia, naquele Tu B'Shvat, foi plantada uma árvore em nome dessa criança. Tá certo? Então, essa foi a grande novidade. E depois, no dia mesmo de Tu B'Shvat, que naquele ano caiu num domingo, fizemos um passeio para a colônia de férias Henrique Lembler, também exaltando a natureza. E, por coincidência, naquele período, o grupo os madrihim da Hazit estavam reunidos no que eles chamavam de um seminário de preparação para as atividades do ano. Tá certo? Então, foi uma coisa muito, muito bacana, porque a gente reuniu ativistas da comunidade e os madrihim da Hazit, quer dizer, uma forma de você estreitar os laços entre a comunidade e a direção da Hazit. Então, essa foi isso que nós introduzimos. Eu acredito que isso até hoje, pelo menos essa festividade de Tu B'Shvat ficou e está sendo praticada na área. Agora, um fato interessante de Tu B'Shvat é o seguinte, a Knesset, o Parlamento de Israel, foi inaugurado no Tu B'Shvat de 5.709, ou seja, era fevereiro de 1949. É uma data simbólica. Por que aconteceu? 48, né? 14 de maio de 48, se declara a independência de Israel e começa a guerra. Então, teve guerra de independência, teve a guerra de independência. Os Estados Árabes atacaram Israel, toda aquela coisa. Israel venceu a guerra, mas, em função da guerra, não se pôde fazer eleições da Assembleia Constituinte do Estado de Israel. Então, naquele período, até terminar, parar a guerra com os acordos de armistício, quer dizer, o Parlamento de Israel era o Conselho Nacional Sionista, tá certo? que era o órgão legislativo do antigo Shuv, antes da comunidade judaica que vivia, dos judeus que viviam na região. Então, só se conseguiu fazer eleições para o primeiro parlamento em 25 de janeiro de 49.
Então, se fez a eleição em 25 de janeiro de 49 e se estabeleceu o parlamento, quer dizer, na época chamava-se, foi Assembleia Constituinte, tá certo? Foi no Tu B'Shvat. E é interessante que o primeiro parlamento de Israel se reuniu em Tel Aviv, porque ainda havia guerra em Jerusalém. Posterior e passado algum período, quando a situação se acalmou, foi transferido para Jerusalém. Então, é uma data que é interessante.